dia. A gente é estudante do Colégio Alberto Silva e vamos falar um pouco sobre o movimento harmônico. Eu sou Rafaela. Eu sou Júlia. Sou Thalia. Eu sou Yasmin. Jéssica. Samara. Agora vai começar a nossa apresentação. Movimentos harmônicos simples estão em vários aspectos de nossas vidas. Por exemplo, de uma mola ou até mesmo a corda de um violão. Esses movimentos é realizado em um mecanismo de vai e vem, em torno de uma posição de equilíbrio, sendo caracterizado por um período e por uma frequência. O movimento harmônico é variado, porém não pode ser considerado uniformemente variado, já que a aceleração não é constante. Se analisarmos uma mola, por exemplo, veremos que sua velocidade é anulada na posição extrema em que é submetida. A força resultante F é dada a partir de Fk, onde F é uma força elástica exagerada por uma MdA-NOSI Newton. Nk, na lei de Walking, N e o X é que o deslocamento a partir da posição do equilíbrio em M. Contudo, para qualquer movimento harmônico simples, determina-se que quando o sistema é deslocado à sua posição de equilíbrio, uma força restauradora que obedece à lei do Walking tende a retornar o sistema para esse equilíbrio, uma vez que a massa é deslocada da sua posição de equilíbrio experimenta uma força resultante à restauração. Como resultado, ela acelera e começa a voltar à posição de equilíbrio. Quando a massa se aproxima de posição de equilíbrio, a força restauradora diminui na posição de equilíbrio. A força resultante resta de equilíbrio NO, entanto em X, o O é a força da massa quando desaparece, dividido em impulso da força. Pronto. Considere um bloco de massa equilibrado por uma mola constante sob a ação da gravidade. A situação de equilíbrio em que a força gravitacional e a força elástica se igualam. Matematicamente, onde a posição natural da mola e a aceleração devido à gravidade, conforme se espera. Assim, a posição do equilíbrio se desloca por uma distância, o que ocorre quando o sistema é deliberadamente retirado da posição de equilíbrio e depois abandonado. A força exercida na mola atua no sentido de restaurar a posição natural. Assim, o objeto oscila verticalmente. Algumas definições pode ser útil ao realizar-se o estudo de um movimento harmônico. Por exemplo, um círculo ou círculo de vibração conclui-se após o corpo sair de repouso em sua posição de equilíbrio. Atinge a posição extrema em um certo sentido do movimento e em seguida retorna à sua posição de equilíbrio extrema de outro sentido do movimento. Normalmente, uma revolução de deslocamento angular de 2 constitui um círculo. A amplitude pode ser definida como o deslocamento máximo do corpo em vibração com a relação à sua posição de equilíbrio. Já o período de oscilação e o tempo gasto para que o corpo conclua um círculo ou uma revolução. O movimento harmônico simples é o movimento oscilatório ocorrido quando a aceleração e a força resultante são proporcionais e opostas ao deslocamento. Um tipo de frequência do movimento onde oscila a massa é explicável por um modelo matemático para alguns movimentos vibratórios e alguns fenômenos de vibração molecular. No modelo físico, é construído por molas. O movimento harmônico simples é observável em massas presas a uma mola, ligada ao suporte rígido como uma parede. Se o sistema está na posição de repouso, está em equilíbrio estático. No entanto, se a massa é deslocada a partir da posição de equilíbrio, uma reposição da mesma vai ser exercida por mola, chamada elasticidade segundo a lei de Hooke. Agora nós iremos apresentar um experimento com a mola para vocês verem melhor. Agora nós iremos dar um exemplo sobre a massa da mola sob a ação da gravidade. Preste atenção como ocorre.
A massa na mola, não amortecida, passa por um processo harmônico simples. Se vocês puderem analisar como ocorre a massa na ação da gravidade. É assim que acontece. Mais um exemplo de movimento harmônico simples é da corda de um violão. Ou seja, movimentos de vai e vem. Se faz também presente em nosso cotidiano. Portanto, um movimento periódico ocorre numa trajetória retilínea, oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, e ele é chamado de movimento harmônico simples. Portanto, quando um movimento simples... Não tem simples não, pessoal. O movimento harmônico simples é um movimento oscilatório ocorrido quando a aceleração e a força resultantes são proporcionais e opostas ao deslocamento. Um tipo de frequência do movimento, onde oscila a massa, é explicável por um modelo matemático para alguns movimentos vibratórios.